Flavinho que manda. Com calma. Sim? Você não quer colocar deixar já o fundo aqui da música, assim, aí eu falo para você soltar. Mais segura, mais segura, mais segura. Quando você falar, tudo bem, tudo bem. Tudo bem já? A paz, amados, prazer estar com vocês em casa aqui. Você que está em casa aí, a paz. Nosso irmão Velder de estar em casa acompanhando. Para você que está aqui presente, espero que Deus fale ao seu coração. Estamos retornando à escola bíblica. E nesse retorno da escola bíblica, gostaria de iniciar com vocês com um louvor muito lindo, que semanalmente às quintas-feiras na escola, eu canto com meus alunos no momento inicial, e todos já estão decorando essa música, todos gostam dessa música, desse louvor lindo. Nos estudos de quinta-feira à noite também, grupo de estudo, o louvor chama-se Noites Traiçoeiras. Nós vamos colocar aqui um fundo aqui para você acompanhar conosco. Essa será a nossa oração, porque Deus está aqui nesse lugar. Eu espero que Ele continue falando ao seu coração. E diz assim a música. Vamos lá. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Quem sabe canta aí. E ainda se vier o quê? Noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Não interessa os problemas, seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Por quê? Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer
estarás contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Lembre-se disso. Deus te quer sorrindo sempre. Ele te ama. Aleluia. Próximo mês, Mateus, vamos cantar ao vivo aqui, hein? Você vai tocar. Com fundo musical assim dá para arriscar, né? Mas cada um na sua. Meu amado, é um prazer estar aqui com você. Nós estamos estudando sobre a vida de Jesus Cristo. Eu não sei se vocês vão se reunir, Mateus, para estudar, se vão ficar por aqui. Vocês ficam à vontade, tá? Obrigado. Caixinha de bombom, ganhou, hein? Até que a página foi. Obrigado, Érica. Bom, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus Cristo e é um prazer estudar aqui. E aí nós já temos aqui as alunas number 2. E aí nós estamos na aula 14. É importante, né? Pelo menos para mim, estudar a vida de Jesus Cristo, que toda vez que eu leio, eu peço para que Deus me mostre algumas coisas. Eu não consigo mais só ler. Graças a Deus, né? Não consigo mais ler sem Deus falar comigo, né? E eu espero que Deus continue falando com você. E é fantástico como o Espírito Santo ele te envolve nas palavras. E quando eu leio, eu falo, Senhor, tá, o que isso vai servir para mim? O que o Senhor quer falar comigo? E prepará-lo é isso. Quando eu chego aqui, eu tenho que já passar para você o que Deus falou comigo, tá bom? Portanto, nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo. Não sei quantas aulas nós teremos, 20, 25 ou 30 aulas. Nós estamos na aula 14. E na aula passada, nós estávamos no monte, no sermão da bem-aventurança. É interessante você pegar as aulas no canal do YouTube, tem lá, interessante, tá bom? Para você acompanhar. E hoje eu quero refletir com você no Lucas capítulo 6, tá bom? E nós vamos ver um pedaço do Lucas, que ele vai descer lá após o sermão da montanha, e nós vamos pegar um pedaço de Mateus. Nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo em ordem cronológica, nós vamos pegando e misturando os 4 evangelhos, né, para a gente crescer cada vez mais, tá bom? Bom, Lucas capítulo 6, se você quiser acompanhar, se você não quiser, tem aqui. Porque Jesus, ele acaba de nos falar várias coisas lá no sermão, várias dicas, várias orientações, né? E ele começa assim, desce do monte e acontece alguma coisa entre os discípulos ali, que ele, espera um pouquinho, deixa eu aproveitar e ensinar de novo. E ele fala assim, olha, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão. Porque é muito importante isso, né? Pai, né? Como é que é? Pai nosso que estás no céu. A gente ora, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas. Amém. Podia parar aqui, né? Não podia parar aqui. Não podia parar aí o pão nosso. Poderia parar aí o pão nosso. E aí eu quero só abrir um parênteses aí, ó, o number 1, number 2, vão perder o lugar, a numeração, porque essa aí é o número 1, normalmente na EBD, que chegou aí, olha. Vamos ver, já tem 2 na sua frente aí, Lúcio, você vai ter que suar. E aí, o Pai Nosso, ele poderia parar lá, perdoar as nossas ofensas. Mas aí Jesus, ele ensina, né? Assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos vai-nos do mal. Você pode pegar o Pai Nosso, e essa única frase que devolve uma ação para você, você pode pegar o Pai Nosso. É tudo você pedindo, agradecendo, mas tá, assim como tá, e você, qual a sua ação? E nós temos que entender muito bem o que ele está falando, lá em Lucas agora, porque ele não está dizendo que você não deve expor a sua opinião.
Ele não está falando isso. Ele não está falando que você não deve ficar julgando. E ele vai explicar o porquê. É uma lógica nisso. Então, Jesus, ele está fazendo você parar e pensar em relação ao julgamento e perdão. Porque você quer julgar, mas não quer ser julgado. Você quer ser perdoado, mas não quer. Nós somos complicados, não somos? Fala sério. Deus, eu acho que olha lá de cima e fala, meu, mas que povinho complicado, né? Não é? Fala. Perdoem serão. E aí eu gostaria muito que você pensasse assim, sabe? Não tem como, não tem como. Eu falei, eu estou com um problema muito sério, que eu começo a ler a Bíblia, eu fico 1 hora lendo 5, 6 versículos. Não consigo andar. Porque eu falo, Deus, tá, por que você me levou a ler isso? E aí, quando eu chego aqui, eu fico maluco, porque assim, se você lê o capítulo, você lê em 5 minutos. Se você pegar 5 minutinhos, você lê um capítulo, lê outro, você leu. Mas, quando eu comecei a ler, aí teve uma passagem que nós vemos assim, quando, eu acho que está num dos próximos capítulos, que nós estudamos no lar essa semana, inclusive. Aí vem o escriba lá, o doutor da lei, né? O sacerdote, o cara lá, uns bons lá. E fala, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Cara de tonto, né? Porque ele conhecia a lei. Aí Jesus perguntou assim para ele, o que está escrito na lei? E como você entende? Como é que você lê? Aí ele fala, ele é o doutor da lei, está escrito, amarás a Deus de todo o seu entendimento, de todo o teu coração, de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus, você fez bem. Faz isso aí que você vai. Faz isso, ele fala. Faz isso, que você vai viver a vida eterna. Porque na prática, muitas vezes a teoria é outra para nós. E começa comigo, começa com você. Porque ele fala assim, Lucas capítulo 6, hein? Ele acabou de dar um banho lá no Sermão do Monte. Então ele desce o monte, vocês entenderam? Entendemos. Aí ele está caminhando com os caras, e aí ele para, porque provavelmente tinha aí alguns dos 12 olhando para alguma coisa e julgando. Você não fez isso, né? Você não fez aquilo, você não fez outro, você não fez aquilo 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 outro. Provavelmente. Aí Jesus fala, deixa eu dar um reforcinho para minha turma. Ele fala, olha, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Mas, perdoem, e vocês serão. E aí eu estava pensando, né, meu? Você já se perdoou? Porque se eu olhar para trás, se eu ficar vivendo do passado e me colocando no lugar de Deus, você fala, não. Se eu fosse Deus, Cícero, se já era. Eu falando comigo mesmo. Se eu fosse Deus, olha lá aqueles erros que você cometeu. Olha lá, depois que nós caminhamos juntos, depois que eu te mostrei isso, depois que nós curamos aquilo, depois que nós fizemos aquilo, olha o que você falou, olha o que você fez, olha quem você ofendeu. Onde? Se eu fosse viver do passado, eu não me perdoaria. Eu já estaria condenado. E é isso que Jesus quer nos ensinar. Você tem que ter uma vida de felicidade. Deus chamou para ser feliz. E as coisas que aconteceram para você chegar até agora onde você está, independente da idade, não interessa a sua idade. Se você está com 12 anos, com 13 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, a ala aqui dos quase 50 também, aí acontece, se você já está nessa... tinha que ter passado tudo isso. Mas se juntar, eu acho que dá 100. Deixa eu ver, 40. Aí é o seguinte, então, você precisa entender que se você está aqui, nessa estrutura, porque às vezes você olha para você e fala, você está só um caco, hein? Tem
cuidar, tem que se cuidar. Mas mais do que também a aparência, você tem que cuidar da sua alma. Porque você é uma vida chata. Você quer falar de tudo. Você quer dar o peão de tudo. Você entende de tudo. Na verdade, a gente não sabe nada. Aí eu falo, para de ver assim. Mas como é que eu vou mudar? Se perdoa, esquece e nasce de novo. E a aula de hoje, a estrutura é isto. Deixa eu pegar, eu acho que eu coloquei um título lá, fé e atitudes. Hoje eu queria pensar em vocês sobre isso. São 2 capítulos que, na sequência, que Jesus desce do monte, que ele dá um banho de sabedoria, de orientação. Mas logo na primeira esquina do monte, os caras já fazem alguma coisa. Jesus, já estão julgando. Vocês não aprenderam nada lá em cima, caramba. Ele fala, se perdoem. Começa se perdoando você. E aí, sabe por que ele fala isso? Vocês não têm que julgar para não ser julgado? Porque é o seguinte, se você for pegar assim, olha, quer saber? Eu sou cristão, eu não vivo mentindo. Os caras vão ficar assim, só esperando. Vamos esperar ele mentir. Então, nesse sentido, porque a sua atitude é uma régua social. E quando você emite a sua opinião, você já se nivelou. Opa, vou ficar só de olho aí na Dai. Vamos ver que ela vai falar alguma coisa aí que contradiz o que ela falou. É nesse sentido. Você fica julgando. Eu acho isso. Eu acho aquilo. E aí você passa no semáforo, assim, perto de um semáforo, a janela está aberta. Aí tem uma pessoa conversando na rua alto, tal, contando, tal. E você quer ouvir o que está acontecendo, para você imaginar aquela história, para você ter aí, colocar o seu julgamento, a sua opinião, que você faria diferente. Tem um monte de gente assim, eu conheço. Aí é o seguinte, não julguem, vocês não serão julgados. É nesse sentido. Não é você chegar na igreja e falar assim, faz o que você quiser aí, faz o que você quiser aí. Não vou julgar, não. Não é isso, não. Aqui nós somos, dirigidos através da palavra de Deus. Opa, vem cá, tudo que eu faço e falo, tudo que você faz ou fala, tem um nível aqui. E o nosso nível é o varão perfeito de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo para atingir isso aí, certo? Bom, então, cuidado. Porque assim, então eu não vou falar nada? Não, você tem que falar. Se você sentir de falar, aquilo que você vai fazer, porque quando você fala, você põe uma régua. E se estiver errado, o Espírito Santo vai te mostrar, o conhecimento para você subir esse nível aí das suas ideias. Mas o mais importante de tudo isso é você se perdoar primeiro. Olha para frente. Olha para frente. Qual foi os últimos da Mega Sena mesmo? Ainda bem, ninguém sabe. Mas enfim, aí já foi. Joguinho do bicho. Bom, enfim, você já foi aquele prêmio. Já foi. Tudo contribuiu para o seu bem e Deus quer te resgatar. Aleluia. Deus está te aperfeiçoando para que você tenha fé e mude a sua atitude. A reflexão de hoje é isso. E ele fala assim, olha, continuando, hein? Lucas capítulo 6, desceu do monte, a vida segue. Olha que lindo. Deem e será dado a vocês. O quê? Uma boa medida. Calcada, sacudida e será dada pois a medida que usarem também será usada para medir É isso que ele está falando. Ele acabou de explicar para você não você julga e você será julgado. Mas eu nunca entendi isso aí. Então eu vou tentar explicar para você. Quem é que já comprou pipoca no carrinho de pipoca? Levanta a mão. Quem já comprou pipoca lá? Aí você fala assim lá, tio, dá uma pipoca aí. Doce ou salgada? Doce. Salgada. Aí ele pega o saco. Qual você quer? É de R$1 ou 50 centavos? De R$1. Não é R$1, porque R$5, vai. Aumentou, inflação. E aí, o que ele faz?
ele tem a medida do copinho que enche o saquinho, certo? Quase todo. Então ele pega a pipoca, põe lá. Aí o que ele faz com o copinho? Boa medida. Calcada. Recalcada. Aí você fica olhando, transbordante. Agora sim. Tem o zoião, não temos? Aí você fala assim, ele põe lá a pipoca, medida do copo, ó, mediu, coloca um pouquinho, dá uma batidinha, coloca mais um pouquinho. Aí você... E para você ficar feliz, o que ele faz? Transborda. Na vida espiritual é assim. A unidade de medida do cristão é o amor. Quando você faz as coisas com amor, porque você não é bom. Você esquece. Ninguém é bom. Sem o Espírito Santo, ninguém é bom. Mas quando você começa a agir por amor à obra, deixar Deus agir através de você, você não fica, não, põe uma colher e meia. Não, põe aí, tá com fome, filho? Come. Tá com fome, filho? Come. Sabe, você vai fazendo dentro das suas limitações e Deus te recompensa depois. É a unidade de medida cristã. Fazer as coisas com amor. E é isso que ele está falando. E ali ele quis ensinar para aqueles caras que estavam pensando alguma coisa. Eu só faço. Não, tiro só. Eu faço as coisas para Deus. Eu faço e fico feliz porque Deus está me usando. É esse pensamento que você tem que ter. E as coisas retornarão para você. Plante o amor e você receberá o amor. E aí muitos não entenderam muito bem. Você acha que era fácil ensinar? Esse cara aqui não tinha estudo lá? Fala, você acha que era fácil? Não é fácil ensinar você, que está aí cheio de título, que tem conhecimento, que tem internet, tudo à disposição. Fala. Você é graduado. Mas nós vimos lá que Jesus ele falou assim, ó, graças a Deus, Pai, que o Senhor não revela essas coisas para aqueles que acham que sabe tudo. O Senhor revela essas coisas para aqueles que estão engatinhando, que a sociedade não dá nada, os pequenininhos, sabe? Esses que têm um coração bom. É para essas pessoas que Deus revela. Porque senão as pessoas vão achar que é tudo a ciência, que tudo sou eu posso, eu sei. Quando na verdade você vai entender, obrigado Deus por me dar a oportunidade de fazer isso. Obrigado Deus, obrigado. O seu coração fica grato. Bom, e aí Jesus, ele falou assim, olha que lindo, hein? Os caras não entenderam. Ele continua, descendo do monte, vamos lá pessoal, vamos para a próxima cidade. Jesus fez também a seguinte comparação. Já que tá bom, imagina o seguinte. É que vocês têm que imaginar essa cena que eu vi quando eu li o texto. Vocês têm que imaginar essa cena, não é possível. Vocês têm que imaginar essa cena que eu vi. Um discutindo para onde que ia, o que ia acontecer, sabe? Um querendo falar sobre tudo, dar opinião sobre tudo. Alguém conhece alguém assim que quer dar opinião sobre tudo? Que já sabe o que vai acontecer. Então imagina os caras discutindo várias coisas referentes ao reino. Não, será que é isso? Será que não é aquilo outro? Jesus ele fala assim, ele para, vem cá. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Ele para, porque assim, provavelmente eles estavam discutindo alguma coisa, nem que fosse no pensamento deles. Porque Jesus lia os pensamentos deles, certo? Jesus conhece o que eu penso, Jesus conhece o que você pensa. Jesus fala, vem cá, vou contar uma história para vocês. Pode um cego guiar outro cego? Por acaso eles não vão cair no buraco? Então é o seguinte, para de falar do que vocês não conhecem. Eu acho que, para mim é isso, eu acho que não é demais, é isso, aquilo outro, mas o que a Bíblia diz? O que Jesus diz? Vocês podem estar levando uma vida para o buraco. E mais para frente vocês vão ver que buraco que é esse. Aí quando eu vi assim um cego e outro cego, está ali. Não tem jeito, Jesus fala, vocês vão cair no buraco, Aí Jesus fala, tá legal. Vou explicar uma coisa importantíssima para vocês. O discípulo não está acima do seu mestre. Mas todo aquele
que for bem preparado será como o seu. E o que ele quer dizer com isso? Você fala, então eu quero ser como Jesus Cristo? Não, não é isso. Você precisa se preparar para você entender que nós herdamos a vida eterna. Que nós iremos para onde Jesus está hoje. A nossa alma vai para lá. Mas Jesus se deu o luxo de estar caminhando com você, dentro de você, para você não ter surpresa quando você encontrá-lo no céu. O tratamento será o mesmo. Ele fala, olha, eu vou ensinar para vocês. Ensinar o quê? Como vai para o céu. Vocês vão saber o que eu sei. Vocês vão poder fazer o que eu faço, porque eu decidi morar dentro de você. Você precisa se perdoar e olhar para frente, e você vai ser igual a mim. Como assim? Nós vamos morar junto no céu. Nem mais, nem depois do céu, nem antes do céu. É lá, quer dizer, nós vamos se igualar. Em termos de conhecimento, em termos de futuro. Porque existem atributos que Deus não divide, que é onisciência, onipresença, não dá onipotência, mas ele decidiu dividir algumas coisas comigo e com você, são os atributos divisíveis de Deus, que são os dons do Espírito Santo, e nós estamos querendo poder, e ele vai explicar o que é poder já já. Ele fala, olha, eu dividi com vocês o meu espírito. Se você ficar me buscando, se você continuar procedendo, né, você vai ver o que vai acontecer. Eu vou agir através de você. Você não pode sentir um Deus. Então, o discípulo, se prepare, que nós vamos estar juntos no céu. Mas tem que ser, o discípulo bem preparado. E olha que ele já fala o seguinte, olha que lindo. Tudo isso, porque vocês não estão entendendo. Ele não está falando só com você. Ele usa lá a igreja como referência. Ele está lá com os 12, desceram do monte lá. E ele fala assim, vem aqui. Só para o meu olho. Por que você não tira primeiro o cisco que está no seu olho? Não é isso? Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta do pedaço de madeira que está no seu? Estou vendo, não. Nós somos assim, né? Fala. Porque tem um livro aí, o Inferno de Dante, porque o inferno são os outros. O problema é você. Sou eu não. Eu sou perfeito. O problema é minha esposa. Eu não conheço a baixinha. Aí, olha só, então, nós estamos em formar. É isso que ele está falando. Olha, presta atenção. Ele está falando o seguinte para mim e para você. Olha, eu preciso que você comece primeiro a se perdoar. A olhar para você. A retirar as coisas que você sabe que não me agradaram. Mas se você está ouvindo isso, é porque Deus está falando. Não é para ficar mais olhando para o passado. Olha para frente. Eu já peguei esse passado, já dei um banho no sangue do meu filho, já purifiquei você de toda iniquidade. E vamos para frente. Vamos cuidar da sua vida. Vamos amar a si próprio, para depois amar o próximo. Vamos retirar as coisas. Já retirou, olha para frente. Estou te falando, acredite. Você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixa de tirar o cisco do seu olho. Se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho. Seu hipócrita. Tire primeiro a viga que está no seu olho. E então você vai enxergar claramente, melhor, para ajudar o seu irmão. Cuida da sua vida. Você tem que ver claramente. Errou, acabou, legal, já vi. Vamos lá junto, vamos embora. É isso que ele está falando. Olha para a cruz. Cara, nós estamos numa fase assim, toda semana eu um tontinho na escola. Professor, você vai direita ou à esquerda? Eu falei, eu sou do alto.
Você sabe que você quer direita ou esquerda, moleque? No futebol eu sou ambidestro, jogo com as duas. Nada de pulinho não, né, Dudu? Que é mortal. Então é o seguinte, não é? Eu sou ambidestro no futebol. Paro com essa, toco com essa. Não é só com a direita. Agora, eu não sou dirigido, sabe, por pensamentos humanos. Se defender o que está escrito na Bíblia, se defender o Cristo, se Cristo defende aquela ideia, eu estou aí. Então, se você dividir um direita e esquerda, problema seu. Eu sou de Cristo. Acabou. Meu, igual eu trabalho em colégios cristãos. Um é católico, o outro não tem a bandeira, cristão. Então, professor, o senhor é católico ou o senhor é evangélico? Eu falei, meu, eu sou cristão, cara. Quando você começar a estudar a história, você vai entender aí. Essa divisão, quando foi feita e tal. Então, não dá para ficar discutindo. Porque os caras acham que sabem de tudo, lembra? Sabe de tudo. Então, você precisa ver claramente, primeiro, a sua vida. O que Deus fez em você até agora, te preparou, está te preparando. E fala, olha, tudo bem, entendeu a lição? Agora vamos junto. Não vai mais sozinho, não. Não vou deixar você sozinho, não. Vou sempre colocar alguém do seu lado aí para você não sentir só. Na pior das hipóteses, lembre-se, eu estou com você. E aí sim você vai poder ajudar o irmão, não julgar o irmão. Ajudar. Porque nós já lemos lá, né? João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Se você pular, mas continuar lendo, você fala, olha, pois é, aquele que crê, continua lendo. Aquele que crê não será condenado, não. Aquele que crê na palavra, no Filho. Mas aquele que não crê já está. Por que você vê condenando os outros? A própria palavra que vai libertar, que vai. Então nós precisamos sair um pouquinho desses versículos decorados e ler um antes e um depois. Bom, então é o seguinte, você tem que ver claramente o que Deus está fazendo na sua vida. E você tem que ver claramente o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas o outro vai enxergar primeiro que você. Você só vai ser usado por Deus e Deus vai te levar a ler alguns textos bíblicos para aquela pessoa ler e o Espírito Santo falar com ela. Essa é a nossa função. É assim que você é usado. E aí, tive uma decepção, ia trazer um exemplo, hoje nem vou. Porque ele fala assim, Jesus, porque nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nem dois tipos de fruto, né? Descobri isso hoje. Peguei um vídeo na internet, não sei se é um chinês, ele pega lá uma melancia, corta um pedacinho de uma jaca, passa um alho, põe ali, põe no copo tal. 35 dias depois, aí mostra 3 meses depois, aí tá lá uma árvore com jaca e melancia. Eu falei, meu, o que é isso, cara? 2 frutas? Já viu isso? Já viu, não? Aí legal, né? E aí eu estava mostrando para a Jane e para o Arthur. Aí tem os comentários. Sim, cara, eu já plantei arroz, feijão e já saiu o almoço pronto. Esse comentário foi demais, meu. Não dá, né, meu? Aí eu falei, caramba, eu acreditei, eu ia fazer. Ai, meu Deus do céu. Tem vários? Deve ser mentira. Vou fazer agora vou fazer. Vou ser teimoso, vou fazer. Na minha rua tem um pé de jaca lá. Vou fazer. Eu vou filmar, vou ter coragem de filmar para desmascarar esse chinês aí. Então é o seguinte, olha, aí ele fala assim, nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Como assim árvore boa, fruto ruim? Como assim? Ele está falando de fruto? Ele está falando de fruto? Ele está falando de atitude, né? Meu, se o cara foi, olha que lindo que ele está falando. Tem uma criança, por exemplo, que ela nasceu e ela é criada, e o pai é disperso, o pai não gosta, o pai fala literalmente que ela não gosta, não dá atenção, tal, e a mãe mais ou menos. Aquela criança não tem um carinho, um amor ali na família. Pensa, ela é criada ali, pega aí, menino, pega você, você é uma peste, você é um demônio, você é ruim, ninguém te ama. A criança é criada assim. Aí tem um momento que ela vai para a escola. Ela nunca foi ensinada a viver socialmente. E ela chega na escola. O que você espera dessa criança? É como se ela fosse uma árvore ruim, sabe? Ela, assim, ela
ela não foi educada de uma maneira cristã. Às vezes, você chega... Nós, por exemplo, nós fomos criados e chegamos na igreja. Aí, ó, Deus, aí. Chegou só o caco aqui na igreja. Com um monte de vício, com um monte de pensamentos, com um monte de coisa. Que depois tem outros livros que falam esse monte de coisa que é. Aí chega aqui, você fala... E agora? Aí Jesus fala, irmão, tudo bem, você pode vir como você está, mas se você permanecer aqui, você precisa retirar algumas coisas. Mas ele foi criado de uma maneira ruim, com instruções ruins. E você que está passando por esse processo, muitas vezes você já foi criado no berço, já foi educado no berço cristão, você já tem as boas novas. E aí não tem como. Aí Jesus falou o seguinte, olha, ei, uma árvore foi criada de maneira boa, não tem como ela dar fruto ruim. Você não espera coisa ruim de uma árvore boa, de um cristão. Assim que você não pode esperar, se você for num ambiente lá, vem cá, qual a sua opinião? O cara está mamado, drogado, que opinião que interessa? Nesse sentido de criação. E ele fala o seguinte, olha, você será reconhecido pelos seus frutos. E se você pensa que fruto é quantas pessoas você converteu para Deus, esse ensino está errado, viu? Já passei por essa fase aí. Fruto é atitude. Você não convence ninguém, você não converte ninguém, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Você pode ser usado por Deus para levar uma mensagem àquela pessoa, o Espírito Santo vai tocar. Glória a Deus por isso, mas não é mérito seu nem nada nesse sentido. Ele fala o seguinte, ó, ninguém colhe de espinheiros, nem uvas de ervas cantinas. Quer dizer, a sua atitude e as suas ações têm que estar em consonância com o Evangelho. Por isso que nós precisamos estudar o Evangelho. Mais do que estudar, nós precisamos estudar o Antigo Testamento, sim, para você entender por que Jesus vai usar alguns exemplos, para você entender por que aquele povo judeu lá não compreendeu, como é que eles foram ensinados desde criança. É difícil você retirar da mente de um adolescente um ensino de uma família, nesse sentido. É só a ação de Deus. Então ele fala o seguinte, olha, não dá para uma árvore dar 2 tipos de frutos. Eu vou desmentir esse chinês na internet. Agora é questão de honra. E tudo isso está ligado ao seu coração. Porque ele fala assim, olha, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Olha que frase linda, meu. Fala, meu. Frase de Insta. Oh, eu vou contratar a Isa para ela dirigir meu. Só com essas frases de impacto, assim. Vamos fechar um negócio aí. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. E o homem mau? Tira coisas más do mal que está em seu coração, que foi plantado lá. Tem um momento lá que o adolescente vai poder falar, não, agora eu consegui ler, eu aprendi interpretação de texto na escola, com as professoras, com o professor, eu já consigo entender, já consigo interpretar, eu já consigo ver malícia na humanidade, porque tem uma certa idade que a criança não consegue ver essas linguagens subliminares. Ele, não, é tudo verdade. Se está na televisão, é verdade. Se o Homem-Aranha vai de lá para cá, eu também vou nessa. Põe a capinha e vai ou não vai? Meu primo uma vez caiu no chão, que ele queria voar. Pôs a capinha. Não é? E até que ele fala, é mentira, não gosto mais do Batman. Mas assim, ou não é? Não adianta, é criação. E ele fala assim, olha, o homem mau, ele vai, por quê? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Então você precisa procurar ter um coração bom. Lembre-se, para o seu coração ser bom, você precisa se alimentar de louvor
e de palavra, de louvor e de palavra, de louvor. Sabe por quê? Porque o dia a dia, você pode ver, a sua rotina não muda, entre aspas. O que você tem é que se preparar, tomar as vitaminas para suportar o dia. Principalmente em relação à atitude. Então, o que Jesus está falando é que nós precisamos nos alimentar o nosso coração. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Jesus está falando com eles lá, ainda com você não, porque nós fazemos. Nós somos, é com eles lá, hein? Isso aí é 2.000 anos atrás. Então, fica tranquilo. Ele não está puxando a sua orelha, não. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É para eles lá. Já pensou nisso? Por que você toma essas dores? É comigo. Está falando comigo, né? O que você sabe da minha vida? Você andou nas redes sociais me fuçando. Aí, olha nossa mente vai. E Jesus não está falando com você. Está falando com você? Tá? Não adianta. Tá sim, então faz o que ele está fazendo, caramba. Porque ele está falando com os 12 lá. Ué? Sim ou não? Para. Você pegou uma carta, você está lendo aí um livro, de 2.000 anos atrás. Você era nascido? Você era, Daiane? Não, né? Você é daquelas bruxas que vão... Enfim, aí é o seguinte, entendeu? Não é. Então, só que essa palavra é eterna. E todas as vezes que você lê, não tem jeito, Jesus é o mesmo. E se você se meteu a besta de querer entrar no Evangelho, que você não tem escapatória se você quer ir para o céu, é com você que ele está falando. Mas via de regra, não está falando comigo não. Então beleza, faz aí vista grossa. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só. Preste muita atenção. Jesus é o Senhor de quem aqui? Levanta a mão. O que está presente aqui? Aí, Velber, você que está em casa aí. É seu também, certo? Olha lá. Jesus é o seu Senhor. Sim ou não? Ele é o seu Senhor. Tá. Quem é que trabalha remunerado aqui? Levanta a mão. Quem recebe dinheiro? Então, você tem seu Senhor. Eu trabalho por conta, então você é seu Senhor? Nesse sentido. Você para pensar. Não, é de dinheiro. Porque ali, vamos voltar, sem era tecnológicas, vai. É agricultura, é o agronegócio. É a pesca. Então eles entendiam essa linguagem de servo, senhor, né, trabalhar, salário, um denário, salário de um dia. Quer entrar? Fica à vontade. Eu mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. Já que você fala, Senhor Jesus, tá, eu sou seu Senhor, então beleza, tá legal. Então, você está ouvindo minhas palavras, né? Está praticando? Legal, então você é um homem, você é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, olha que lindo, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem. É que nós, na verdade, olhamos a casa, né? A gente não... Ei, como é que está o alicerce dessa casa aí? Como é que está aí, as colunas, as sapatas? Você nem sabe o que é isso, né? Como é que está aí o alicerce? Tem quantos metros para baixo aí de concreto? Caiu a casa? Não. Foi acampar na praia. Isso. E a barraca? Quase você gritou, Jumanji, né? Aquele filme lá. Voou, né? É. O que ele está falando é o seguinte, nós que entramos aqui no Evangelho, presta atenção,
Você, individual, você precisa alicerçar o seu crescimento espiritual na palavra de Deus. É na palavra. Você precisa ler a Bíblia. E acabou. Não, mas eu queria atrás de um profeta que tem ali, um profeta que tem ali, outro que tem ali. Pode ir, vai lá. Vai, é legal, deixa Deus usar. Mas ali é aquele momento onde você vai ver Deus usando, e Deus usa mesmo. Vai curar, tal. E aí você fala, tá. E aí Deus quer despertar em você exatamente isso. Ó, o cara está buscando, e eu estou me revelando. E você? Comece a ter a sua intimidade com Deus, e pode acreditar, eu vou trazer pessoas para te ouvir. Lá nos cultos nos lares. Você precisa alicerçar a sua fé na palavra, porque a inundação virá. Os problemas virão. Ó, colocou, quando veio os problemas virão. Mas você está firme. A barraquinha não vai voar. Está firme. Não vai gritar Jumanji. Jesus! Amor, começa com J. Ai. Jesus está orientando a igreja dele a se fortalecer na palavra, sabia? Porque você começa a tirar os olhos da cruz. Você entra na igreja e começa a olhar para a direita e para a esquerda. E às vezes você cansa, né, de algumas coisas. Você fala, cansei. Aí Deus fala, tá bom. Você cansou, né? É porque já deu tempo, porque agora é comigo. Ó, Deus fala assim para você, ó, cansei. Aí fala assim, ainda bem, porque agora é comigo, tá? É eu que estou agindo agora. Agora é minha vez. Você já fez a sua parte. Sai de cena. Deixa eu vou agir de uma maneira diferente agora. Observe, deixa eu. Então, alicerce a sua fé na palavra. Outra coisa, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que as torrentes, né, a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi? A sua destruição foi? A casa caiu. A casa cai, se você não tiver alicerçado na palavra. Como que ela cai? Porque você não cria um relacionamento com Deus, e você vai através das ideias, das ondas de ideias. Então, aparece uma ideia amanhã, um assunto, e você, ao invés de buscar com calma, né, você vai ir atrás de quem falou isso, quem falou aquilo outro. Então, se você conhece alguém que é cristão, um pastor, que fala, esse cara é alicerçado na palavra, manda uma mensagem na rede social dele, falando sério, sobre tal assunto. Acredite, ele te responde. Por quê? Porque quando você pensar que se vai ou não, já tem pessoas escrevendo e ele já está pensando naquilo. Esses pastores que atingem, né, mundialmente, centenas, dezenas de milhares de pessoas, eles já estão assim expostos para essas ideias. É outro nível, é outra esfera. Então, assim, por exemplo, você pega os pastores de Silas Malafaia, Claro Duarte, tem lá o Hernanes Dias. Esses já são homens consagrados de Deus que já estão vacinados, assim. Você pode ir lá e entra nas redes sociais dele, lá tem resposta para tudo. Alicerçado na palavra. Esses três estou falando para mim, certo? Tem mais? Tem mais, mas eu não conheço, desculpa. Então me manda lá. E tem mais, viu? Eu não vou querer saber se só tem 3. Porque a Bíblia diz. Porque o Elias lá, uma vez lá, Senhor, tá vendo? Só eu não me dobrei. Sim, meu, calma, tem mais 7.000 profetas, fica quieto. Entendeu o que eu estou falando? Tem muito mais que você não conhece, eu já entendi isso. Então, assim, profetas de Deus que levam a palavra. Então, você precisa alicerçar a sua fé na palavra. Porque quando vierem as dificuldades, você tem que entender que Jesus está com você. Se Ele permitiu que você participasse daquilo, acontecesse aquilo na sua vida, é porque é para o seu crescimento. Portanto, perdoe-se, olha para frente. E não dá para ler mais. Acabou a aula. Porque faltam só alguns minutinhos e no capítulo 8 de Mateus, é uma sequência desse texto.
Olha o que nós fizemos, hein? Nós pegamos Lucas, estamos indo para Mateus, vamos para Marcos, vamos para João. Nós estamos juntos. Nós estamos lendo os 4 em 1. E Jesus está muito preocupado com a formação do nosso caráter. Vou dar só uma pinceladinha, 4 minutinhos. Vamos ver, vamos embora. Ó, quando ele desceu do monte, grandes multidões, não tem jeito. Jesus sempre foi seguido pelas pessoas. As pessoas têm sede de Deus. E nós sempre pegamos, assim, dentro das multidões, né? Tem as multidões, tem os discípulos, e tem os apóstolos, e dos apóstolos tem 3 ali. Então, assim, você tem que sair dessas esferas, né? Sai da multidão, entra lá nos 70, entra nos 12, e dos 12 se aproxima de Jesus ali, fica abraçadinho com ele, você escolhe. Mas, no meio da multidão, e o primeiro passo para você sair da multidão é fazer o quê? Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Se colocar de joelhos. Ele está na multidão e um leproso aproxima dele, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se queres, pode me curar. Você quer sair da multidão? Você quer sair da multidão? Se purifica. Não estou na multidão, já estou lá nos discípulos, nos 70. Você quer pular para os 12? Se purifica. Já estou na igreja. Mas você não quer lá Pedro, João, lembra os 3? Os 3 parceiros de Jesus? Se purifica. Se aproxima dele. Se purifica. Se purificar do quê? Essa mente mundana, desse seu jeito, ninguém te aguenta mais. Nem você. Mas é um relacionamento entre você e Jesus Cristo. Você não precisa pular. Eu sou pecado. Não, é você sozinho com ele, Senhor. Purifica. Estou pensando errado, estou fazendo coisa errada. Eu preciso. E ele fala assim: se o senhor quiser, não é assim, seja o que Deus quiser, não, se o senhor quiser, eu sei que o senhor pode. Jesus, pessoal, ele não recusa isso aí não. Jesus estendeu a mão e falou assim: olha só, olha como é rápido, hein? Eu quero que você leia comigo. Ó, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Aí eu te pergunto, qual é o nome desse pecador, desse leproso? Não tem. Não tem o nome dele. Não faz. Ele atende quem for buscá-lo. Esse tipo de pedido, você não volta atrás. E a cura é imediata. E ele fala assim: olha, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Acabou, saiu tudo que é coisa ruim, sai o pensamento, sai tudo, é renovado na hora. Só que tem um probleminha. Jesus fala assim para ele: vem cá, ó. Mas olha, não vai se mostrar agora para todo mundo, não. Vai até o sacerdote e fala: olha, eu vim aqui, estou com lepra, e o senhor escreveu uma carta lá, dizendo que eu não podia viver mais em sociedade, que eu tinha que ir para o leprosário, lá para a cidade dos leprosos. Agora, olha, eu estou curado. Está vendo aqui? Nenhuma mancha. Quero que você dê uma carta para eu poder voltar para minha casa, para minha família. E em nome de Jesus, Jesus está purificando a sua vida agora. Você é essa carta assinada com o sangue de Jesus Cristo. Vá e seja diferente, porque você está purificado. Porque você acabou de ler isso comigo. E mostre para sua família, com calma. Tá vendo? Aí eu falei. Não, calma. Vamos engatinhando. De novo, até você recuperar a sua credibilidade. O tempo é você que vai dizer. Amém? Entretanto, Jesus fala exatamente isso. Eu contei a historinha para vocês, que é isso aí.
Então ele foi e volta para lá, e ele fala lá, e depois tem mais uma cena aí que é fantástica na próxima semana. Então, Jesus cura. Cura ou não cura? Cura. Seja curado, em nome de Jesus, amém? Obrigado pela sua presença. Por falar em cura, quero que você levante, por favor, coloque a mão no seu coração. E eu fiquei de orar para o nosso irmão Valder, que está em casa, que ele vai fazer uma cirurgia amanhã, da retina, tá bom? Então, se tiver alguém aí enfermo, coloca a mão no seu coração, pensa nessa pessoa que ela vai ser curada agora em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra aqui, Senhor, muito obrigado por nós lermos, Senhor Deus, essa história que aconteceu há 2000 anos atrás, com os nossos irmãos, ó Pai, com esse povo, Senhor Deus, há 2000 anos atrás, mas nós sabemos que Jesus é o mesmo hoje, que Jesus é o mesmo eternamente, Jesus não muda, Deus não muda, e Ele quer, em nome, Senhor de Jesus, Deus, eu preciso, Senhor Deus, que a Tua presença continue conosco, comigo, ó Pai, para que, no nome do Teu Filho Jesus, nós possamos ser luz aqui na terra. Queremos colocar a vida do nosso irmão Weber no seu altar, Senhor Deus, visita, que ele agora tem amanhã uma cirurgia, Senhor Deus, de retina, deslocamento, mas nós cremos que Você já está na providência, mas para que a fé dele seja alicerçada na Tua palavra, e que ele sinta, em nome de Jesus, que ele será curado através da medicina. Se assim não for, Senhor Deus, através do Seu poder, que nós cremos que o Senhor pode curar. Muito obrigado pela Tua palavra, por os que estão aqui presentes, que todos que estão aqui presentes, ouvindo a Tua palavra nesse momento também, sejam purificados de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Obrigado e até a próxima semana. Tchau.